Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada dos Pequenos Grandes Conselhos da Mostela. E eu sou a enfermeira Carmen, especialista em saúde materna e obstétrica, e hoje tenho aqui como convidada a Joana, que é fisioterapeuta e osteopata, e vem-nos falar sobre a vida sexual no pós-parto e durante o parto também. Então, Joana, obrigada por teres aceito este convite e para começar, podes-te apresentar e dizer quem tu és, um bocadinho, uma breve apresentação. Ok, olha, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Então, eu sou a Joana, sou licenciada em fisioterapia e sou especialista na saúde integrativa da mulher. Sou osteopata também. Estudo medicina tradicional chinesa e alimentação macrobiótica. E usas isso tudo na tua consulta, não é? Exatamente. Por isso é que é Consegues, integrativa. por isso é que é uma integrativa, exatamente. E que é ótimo e que hoje em dia, cada vez mais, nós procuramos assim que a consulta abranja todos esses temas. Então, as mulheres que tu segues durante a gravidez, não é? E no pós-parto, e é muito importante cada vez mais nós falarmos da fisioterapia pélvica, e em que áreas da saúde, não é, da mulher, porque não é só na gravidez e no pós-parto, mas é essencialmente nesta fase que as mulheres se lembram, mas também pode atuar na menopausa, por exemplo, não é? Por isso eu pergunto para já, para começar, o que é que a fisioterapia pélvica, em que áreas é que a saúde da mulher atua ou pode atuar? Sim, então, a fisioterapia pélvica, ela atua em todos os ciclos da mulher, ou seja, a mulher tem várias fases ao longo da sua vida, portanto, temos desde a fase do início da menstruação, portanto, a menarca, não é? Portanto, temos toda a parte do ciclo menstrual, temos a parte da iniciação da relação sexual, portanto, a parte da sexualidade, temos também para as mães, para as mulheres que quiserem ser mães, portanto, toda a parte da concepção, a parte da gravidez e de pós-parto, e temos também a parte da menopausa, portanto, a fisioterapia acaba por englobar todos os ciclos e diferentes fases da saúde da mulher. Portanto, falando nessa parte, ou seja, como engloba tanto tempo da saúde da mulher, da vida da mulher, por assim se dizer, ela acaba por intervir em tantos casos, tantos, olha, desde dores em relações sexuais, desde ciclo menstrual, para regular o ciclo menstrual, ou até mesmo quem tem dores menstruais, que é muito importante. Toda esta parte da literacia sobre a saúde da mulher e sobre aquilo que é o pavimento pélvico, Sim. que há muita Ter falta. consciência do que é o pavimento pélvico, não é? Exatamente, ter consciência do que é o pavimento pélvico é super importante, e que é uma lacuna na nossa sociedade, e não só, não é? Ahm, Também na área da menopausa, Sim, mas endometriose. principalmente na gravidez e depois no pós-parto, não é? E se calhar até um bocadinho antes da gravidez, mas Sim, na essencialmente concepção também. na gravidez é muito importante perceber o que é o pavimento pélvico, porque Só vai ajudar depois, se a mulher conhecer o seu corpo, não é? Depois também sim, no parto. se falarmos na parte da concepção, é muito importante a área da fisioterapia pélvica e eu aconselho toda a gente a fazer sempre um check-up, Sim. porque na verdade o que é que vai acontecer? Podes ter algum tipo de restrição, podes ter alguma dor ou desconforto, podes ter alterações na musculatura, na força, ou seja, há muita coisa aqui que pode estar envolvida, ou seja, funções e disfunções, que possam comprometer toda a parte da concepção. Portanto, vai ser sempre importante e vai ser sempre uma ajuda tu teres um check-up e aí perceberes como é que está o teu estado da tua saúde íntima, não é? Logo na fase da concepção. Mas se saltarmos a parte da concepção e se formos para a parte da gravidez, a fisioterapia atua não num sentido, e até acho que é uma coisa que as pessoas acham erradamente, que está muito numa parte física, não é? O fisioterapeuta está muito associado à recuperação física,
E na verdade não é? Não Não, é só isso, não é sim. só isso. Mas no âmbito da parte da gravidez é muito importante para a parte respiratória, porque na verdade nós temos muitas alterações respiratórias e durante a gravidez vai-se alterar bastante toda a parte respiratória e no parto é super importante tu perceberes quais é que são os teus músculos e o que é que podes-te aliar, não é? Para conseguires ter um parto, se quiseres ter um parto natural, como é que tu podes E mesmo que usufruir. não que seja mais medicalizado, é muito importante Sim, isso. quando digo natural, estou a falar mesmo na parte do parto vaginal, né? Porque se for no parto cesariano, aqui já é um bocadinho diferente. Ainda que eu Aí vais atuar depois na recuperação, que é importantíssima. exatamente, Sim, mas mesmo assim é muito importante tu teres esta noção da musculatura só na parte respiratória, sim. porque na verdade é a parte essencial da vida, é a respiração, e nós temos alterações nos comportamentos da musculatura respiratória. E se nós soubermos ativar os devidos músculos, tomarmos consciência da nossa respiração, a verdade é que nós vamos usufruir, não é? E beneficiar muito mais de uma qualidade a nível de corpo e não só, e depois, mediante do caminho que as coisas tomarem, muito mais produtivo para nós. Portanto, na gravidez, a fisioterapia atua muito na parte da respiração, mas também na parte do pavimento pélvico, no conhecimento de toda a parte daquilo que é o teu pavimento pélvico, não só para tu tomar essa consciência, porque é importante para ti como mulher, mas também porque na verdade tu a seguir vai ser das coisas mais desafiantes no teu pós-parto. Vai Pois ser, é vai isso. ser toda a tua recuperação, portanto, quanto mais cedo tu tomares consciência e tomares consciência quando ele ainda é como tu te identificas e como tu te conheces, porque depois tu vais viver uma alteração, tem um período, mas tudo é reversível, mas convém que tu tenhas esse know-how de como é que as coisas eram antes, até porque te vai facilitar muito mais depois a tua recuperação. Hum, Sim, e como é que a recuperação do pavimento pélvico, não é, pode impactar, por exemplo, a saúde sexual da mulher, que é um um big tema, sim, ou não é? Mas pode ser. é. E como é que nós podemos, como é que tu na tua consulta, não é? Como é que vais se a mulher, fizer esta como é que ela vai fazer esta recuperação, não é? E o que é que isto vai impactar, na saúde sexual dela. Ou seja, se ela não fizer, provavelmente as coisas vão ter, outro caminho, não é? Por isso é importante ela fazer e quando, qual é o timing, quando é que devem começar a fazer. É assim, é um grande tema. Primeiro porque é um tema tabu. Sim, Segundo, porque na verdade quando tu fazes se tu fizeres um acompanhamento antes, quando tu vais fazer a reabilitação depois, primeiro já te sentes à vontade. Segundo, já estás muito mais se fizeres com a mesma pessoa, tu estás muito mais à vontade não só para explorar as questões do teu corpo, que vão sim. ser muitas, mas também as partes mais emocionais, porque na verdade, quando nós falamos em sexualidade, não é, não podemos olhar para a sexualidade como uma performance física, não é? Isto tem muito mais de componentes emocionais, psicológicas, fatores ambientais, como é que tu te sentes, como é que tu te sentes com o teu companheiro, como é que tu te sentes com o teu corpo, se estás feliz, se não estás. E a verdade é que o facto de estás numa recuperação de pós-parto, há toda aqui uma alteração hormonal, mas também há uma alteração do teu corpo e da tua imagem, Sim, portanto, muda tudo. muda Sim. tudo, a forma como tu te vês, este novo eu, pode-te Como é que foi o impactar. parto, do que é que aconteceu, se foi um parto, vaginal, se foi uma cesariana, isso tudo vai impactar, no pós-parto e no início, não é, e na vida sexual. Sim, e como é que foi essa experiência e como é que tu estás com essa experiência que tu viveste. Portanto, se tu começaste um tratamento antes, quando O tu caminho está aberto e já está em sim, ou melhor. seja, toda esta conversa, toda esta porque este trabalho, ou seja, acaba por ser um trabalho não só na parte da componente física, não é? Mas também tu tens esta parte que tem que ser abordada, Sim, porque tu vais te sentir muito mais à vontade ou não, mediante se tu já tens ou não um contacto com esta pessoa. E depois também como é que esta pessoa cria esta ponte para poder abordar todos estes prismas, todas estas alterações, não é? Porque na verdade são muitas, não é? E quando pensas em sexualidade, não dá para ir só à parte da musculatura, ou à parte vaginal, ou à vulva, não dá para ficarmos só na parte do órgão em si.
a recuperação, não é, aquilo que tu fazes na consulta, são exercícios, não é, mas também pode-se utilizar, hum, a Acupuntura, por acupuntura e exemplo, outras coisas. sim, utilizo muito a acupuntura também, mas, também a parte dos exercícios, ou seja, há sempre ou seja, normalmente quando as mulheres procuram e estão a fazer a recuperação, normalmente é para evitar as perdas urinárias, ou porque já têm uma perda urinária, ou porque ficaram com alterações fecais, por exemplo, hã, também porque, sentem que estão com Sim, mas têm uma quando também sensação de um nem peso. a nível sexual, elas têm dificuldade. Era aí que eu ia chegar, ou seja, a parte da sexualidade, por norma, o que é que acontece? Há uma espécie de uma noção social em que é suposto doer sempre na primeira vez após o parto. Se calhar já ouviste Sim, isto e que montes não de tem que vezes. ser, não é? E que não tem que ser, portanto, quando primeiro existe toda este estigma, não é, de que, afinal isto vai doer, portanto tu não queres ir para uma experiência que tu sabes previamente que te vai doer, não é? Portanto, toda essa parte psicológica tem que ser trabalhada antes, não é? Então, isso é uma das coisas que é logo trabalhada em consulta, não é? Ou seja, desconstruir toda essa ideia, porque não é suposto, não tem que ser doloroso e não é preciso ser doloroso. Mas para isso também tens que conversar, não é? Sim, Tens que te porque é abrir. inevitável que as mudanças que vão acontecer no corpo, o prazer, a libido, a diminuição da libido que vai estar presente, até porque a mulher que está a amamentar, é normal e por isso tem alterações hormonais e vai ter a diminuição da libido, mas há outras coisas que nós, podemos fazer, não é? E como é que nós podemos recuperar esse bem-estar? E é isso que tu fazes na tua consulta. Sim, ou seja, tu tens sempre, ou seja, uma parte, uma abordagem mais psicológica, emocional, não é? E isto vai abrir para que possamos então trabalhar toda a parte física. Sim. Até porque nunca nos podemos esquecer que é uma zona extremamente íntima, não é? A pessoa já está um bocadinho constrangida, já está um bocado vulnerável. Então, para se poder trabalhar, convém sempre fazer toda esta abertura, ou seja, toda esta conversa para que a pessoa também entenda o que é que se vai fazer e também colocar as suas dúvidas, as suas questões e também aquilo que ela sente. E depois, extremamente importante, é toda a parte sensitiva, não é? Porque na verdade, uma pessoa que não tenha, como é que eu estou a dizer isto? Repara, se eu te disser que se tu parares para pensar, parares e fechares os teus olhos e eu te disser, ok, olha, visualiza o teu pé direito, tu mentalmente consegues, não é? Visualizar o teu pé direito, criar uma imagem. Sim, Mas se eu te disser para tu visualizares o teu pavimento pélvico, tu se calhar vais ficar um bocado às aranhas. sim. Se calhar tu não, porque estás na área da saúde, porque trabalhas com a saúde da Sim, é mulher, diferente, é sim, mas quem não diferente, estiver mas habituado sim. para quem não estiver habituado, fica Muito ali um importante as bocado, mulheres ter sim, eu também ensino isso na preparação, as ficam mulheres aqui têm um que bocado conhecer o seu perdidas. corpo, sim. Exatamente. E quando tu vais, ou seja, quando tu engravidas, tu vês uma mudança gigante no teu corpo. A partir de uma certa altura, tu deixas de conseguir ver toda a tua parte vaginal. Depois, de repente, tu estás em pós-parto, tu vês o teu corpo completamente alterado e depois existe muito aquela pressão de voltar àquilo que era antigamente ou retomar a minha vida antes. Existe muito essa pressão e esse estigma outra vez, que supostamente é tudo muito rápido. As pessoas esquecem-se que estiveram grávidas durante 9 meses, é quase um ano. É muita alteração num corpo Sim, o só. pós-parto, não é um mês, prolonga-se durante muito tempo, não é? 1 Ou ano, pode ser pode ser anos, 2, pode ser anos. e está tudo certo. Algumas mulheres demoram mais tempo a recuperar. Agora é importante e é aí, não é, a fisioterapia pélvica atuar, e há um timing, não é, e que nós recomendamos às nossas mulheres, quando é que elas devem iniciar, a consulta no pós-parto, primeiro desde quando estejam preparadas, como é óbvio, mas ao fim de quanto tempo, não é, no pós-parto, a mulher deve recorrer, à consulta para fazer e para iniciar, porque há sempre esta questão: "Quando é que eu posso iniciar a minha atividade sexual?", não é, no pós-parto, quando é que eu posso começar? Primeiro, se calhar fazer, uma consulta, não é, e quando? É essa a questão que eu te pergunto, Sim, quando?
E depois E quando depois quando é que deve iniciar a relação sexual, não é? sim, É assim, para fazer a primeira consulta de recuperação de pós-parto, dependendo do tipo de parto, ou seja, se foi um parto em que não houve laceração nem episiotomia, foi um parto vaginal, esta pessoa pode fazer a recuperação passado 3 semanas, 2, 3 semanas, 4 semanas, quando se sentir mais confortável. ok, Porque na verdade também tens aqui as perdas de sangue, né, a perda de sim, lóquios, claro. portanto, hã dependendo da forma como a pessoa também estiver mais confortável e como é que está esta perda ainda. Portanto, entre a terceira e a quarta semana, eu diria que pode começar a fazer a recuperação de pós-parto. Se for uma pessoa que tem uma Uma cicatriz, cicatriz se for uma cesariana. cicatriz de cesariana, eu diria para começar entre a quarta e a sexta semana. Dependendo também de como é que ela está, como é que está o apoio dela, não é? Porque também tem que ter apoio para conseguir vir. Se bem que nos locais normalmente há Sim, aqui apoio. podem trazer o nosso bebé, claro que sim, faz parte da consulta. Se tiver uma episiotomia, neste caso, normalmente é dolorosa, não é? Eu diria para começar entre a terceira e a quarta semana também. Portanto, é assim, Sim, porque tocaste num ponto muito importante e que muitas mulheres têm a ideia que porque tiveram um parto vaginal com episiotomia, ok, mas está tudo bem, eu não e que não precisam de reabilitar. Não, têm que reabilitar essa zona, esse períneo tem que ser reabilitado, sim, super não é? Porque importante. é muito importante, e a cicatriz de cesariana também, trabalhar, fazer a recuperação do pavimento pélvico e da cicatriz, E não da é? São cicatriz. duas São 2 coisas diferentes, 2 mas coisas ambas diferentes têm que ser feitas, devem ser e feitas. que têm impacto, que também há outra questão, e eu acho que é outro estigma, que é: a mulher não teve um parto vaginal, por isso a vida sexual não está afetada". Errado, porque apesar de ter tido uma cesariana, ok, tem uma cicatriz que tem influência, não é, também a nível sexual, porque há estruturas que são, hum, afetadas e que Sim, são, tens não tens é, um e corte, tens uma sutura, portanto, tu vais ter menos tecido, não é? E tens toda uma parte nervosa que pode levar a uma dor, irradiar uma dor para a zona vaginal. Aliás, há muitos casos de mulheres que têm cesarianas que passado não fizeram recuperação ou fizeram uma recuperação, mas passado uns anos ficam com uma dor em algum lado e percebe-se que a E percebe-se origem que a origem foi da foi da cicatriz que cesariana. não foi tratada, não foi trabalhada e que não fizeram a recuperação. Sim, portanto, quando falamos na cesariana estar acautelada toda a parte vaginal, isso é um erro. Da mesma forma que também dizem muito que, ok, vou fazer uma cesariana porque assim não tenho Sim, era isso que eu possibilidade de ter estava perda urinária ou toda uma situação sim, porque a perda pélvica urinária até pode às vezes, muitas vezes começa na na gravidez, pelo aumento gravidez. do peso, não é, que do peso da gravidez, não é, e da pressão que o bebé faz, por isso é que é importante trabalhar logo, Sim, sim, durante sim, a sim. E gravidez. muitas vezes as pessoas também não têm noção que têm maus hábitos de idas à casa de banho, ou seja, Sim, que que também é levam. preciso Sim, sim, que também têm que ser trabalhados e depois quando engravidas tudo isto é exponenciado. Portanto, e de que forma é que o parceiro, não é, o companheiro, o marido, pode apoiar a mulher nesta recuperação, não é, da vida sexual e pronto, sem que isto seja uma fonte de stress, não é, ok, essa é para uma os boa, essa é 2. uma boa pergunta, mas deixa-me responder à anterior que não Desculpa. respondi, que foi a de quando é que devem começar relações sexuais? Sim, ok. Está implícita aqui, Está ok, implícita. sim, Então, quando quiserem, na verdade, é quando tiverem vontade. sim. E isso é um timing muito próprio, não é? Muito pessoal, não é, eu acho que não é um tempo específico que se possa dizer à pessoa que pode ter e que deve ter. Na verdade é quando ela quiser. E isso é que é tu também teres noção da tua libido, não é? E do Sim, para teu, isso tens é que conhecer o teu corpo, por isso tens que muito conhecer o claro. teu corpo, sim. Agora, respondendo à próxima pergunta, que é em relação ao parceiro, Sim. ou seja, como é que ele pode ajudar? Sim, como é que ele pode apoiar a mulher neste processo, não é? Da recuperação, deles iniciarem a atividade sexual e sem que isto seja uma fonte de stress, não é? Porque pode ser, porque ele pode, que ela tem diminuição da libido, o pai provavelmente também é capaz de ter, não é? Porque nasceu uma nova família, nasceu aqui um bebé e a dinâmica familiar mudou, sim.
mas como é que o pai a pode apoiar? Que estratégias é que eles podem ter para que isto seja de uma forma mais fácil e prazerosa, não é? Sim, primeiro eu acho que depende do quão presente ele está, não é? Porque convém que ele esteja presente. E eu estar presente é ele E até ter, nas consultas, se assim o entender, não é? sim, presente não só na vida em casa, não é? No acompanhamento do bebé e da mãe e da mulher, não é? Mas também em consultas e não só. E é muito importante ele fazer este acompanhamento desde a fase da gravidez, não é? Que é para também ter aqui alguma sensibilidade e empatia por todas estas mudanças que vão acontecer naturalmente, não é? Na vida da mulher. Porque normalmente quando a mulher está grávida, está tudo virado para a mulher, não é? Sim, depois quando o Quando bebé nasce, quando o é bebé só o nasce, bebé. Sim, a mãe exatamente, fica um bocadinho esquecida. fica um bocadinho esquecida. Temos que mudar isso, eu acho que estamos no bom caminho. Eu também acho Mas que sim, sim, eu também acho que sim, mas é preciso trabalhar toda esta parte com o homem, não é? Porque primeiro o homem está, ou seja, o homem de agora é um homem que quer fazer parte, que se está a integrar cada vez mais e que quer fazer parte da vida familiar e que é muito mais empático para com a sua mulher. Pelo menos daquilo que eu tenho visto e daquilo que são as novas gerações sim. e que querem, pronto, querem fazer parte da vida do filho num prisma diferente e isso também leva-os a ter uma maior sensibilidade para com a mulher. Mas isto é uma coisa muito nova. E, na verdade, eu acho que mesmo a parte da classe terapêutica e médica ainda não está totalmente preparada nem formatada para conseguir integrar o homem nesta nova maneira de estar Dinâmica e nesta familiar, sim. dinâmica familiar, porque na verdade eles ficam muito perdidos e eu vejo isto, eu estou a viver isso neste momento, não Uhum. é? Eu estou em pós-parto há um mês, a consulta é muito direcionada para mim ou para o bebé, mas nunca ninguém pergunta Como ao é que está o Joel pai? como é que ele está, como é que ele se sente. Eu acho Sim. que só houve uma pessoa que lhe perguntou como é que foi para ele, viver o parto, não é? Ele esteve comigo durante todo o processo e só houve uma pessoa que lhe perguntou, e a pessoa que lhe perguntou não estava preparada para a resposta que teve, que foi uma resposta bem profunda, não é? Foi a Sim. resposta dele, foi a experiência dele. Portanto, eu acho que estamos todos num mundo novo, no mundo do homem, este homem mais presente, mais empático, este pai, não é? Mais presente, que quer fazer parte. É um mundo novo para toda a gente, tanto para eles como para as pessoas envolventes à volta dele. Eu vejo isto pelo meu companheiro, não é? Ele não tem. As pessoas com quem ele fala de amigos, hum, são raros aqueles que ele consegue ter uma conversa Profunda mais sobre isto. profunda sobre o assunto, Sim. até se aconselhar ou até perceber alguma coisa, ou seja, ter aqui algum conselho. Sim, nós temos que incluir na consulta, Pai, o pai. o O homem, pai, sim, o que é para pai ele depois também poder, ajudar. e ter esta empatia trabalhada, percebes? Também poder ou seja, conseguir estar atento a certas coisas que tu não vais ver isso na internet ou dificilmente alguém te vai chamar a atenção, percebes? Há certos pormenores que só mesmo vivendo isto e um profissional também chamando a atenção para estar atento a alguns pormenores, é que eles podem ter este despertar, porque caso contrário passa-lhes muito ao lado. Portanto, esta é a primeira parte. Depois é o facto deles estarem, ou seja, o quão eles estão atentos a estes pormenores, não é? E conseguirem passar tempo com o bebé, aliviar aqui um bocadinho esta parte da mãe, a mãe ter pelo menos 1 hora, e 1 hora é muito pouco por dia, atenção, 1 hora é mesmo muito pouquinho em 24 horas, é muito pouco, quase que parece que é tipo, 1 hora, é tanto, não é? 1 hora Sim, mas passa, preparar ali o ambiente para poder depois haver mas ela ter este são espaço para formas de ela. aumentar a libido, digamos assim, não é? Não só o líbido, mas também o à vontade que ela tem com ela mesma e com ele, não é? Sim. Porque significa que ele está A atento dinâmica do na casal. dinâmica do casal, porque é muito importante perceber que numa família nasce uma mãe e um pai, mas tu tens na mesma uma mulher e um homem, um casal, Sim, é e que isso, são o não nos pilar, podemos não esquecer, nos sim. podemos esquecer disto, eles são o pilar da família, não é? Sem eles os dois não existe mãe e pai. Sim. Então é muito importante conseguir dar esse espaço, não só para a mãe e para o pai, mas também para a mulher e para o homem. Portanto, em que é que ele Sim, pode. porque o tipo de parto pode influenciar depois na vida sexual, não é? Muito. E muito. E existe aqui uma relação.
certo? Sim, ou seja, quanto mais instrumentalizado e quanto mais é um parto, ou seja, quanto mais tens medicações, intervenções, cortes, mais difícil é para esta mulher ter líbido e também atingir um orgasmo e a recuperação, ou seja, é um trabalho aqui muito diferente. Quando é um parto, olha, que simplesmente não tem epidural. E Sim. isto é o mais simples, não é? Porque quando vais para o hospital, isto à partida é uma das coisas que está envolvida é a epidural. Mas quando tu tens um parto natural, um parto que não tens epidural, à partida, esta mulher vai ter um apetite sexual mais cedo do que uma mulher, por exemplo, que teve epidural, ou uma mulher que teve uma cesariana, porque tens aqui, olha, dentro do mundo das cesarianas, tu tens uma cesariana que é programada, mas tens uma cesariana de emergência. Sim. Uma cesariana de emergência, normalmente há aqui um trauma que está envolvido, não é? Porque de repente, por algum motivo que saiu Por isso o fora. tipo de parto e o que aconteceu, não é, no parto, independentemente dele ter sido natural ou não, porque ele pode ter sido natural e quando nós dizemos natural, ok, que são intervenções, mas aquele parto também pode ter efeitos negativos naquela mulher, ou efeitos positivos, isto, Sim, não é? sim, sim, sim. Pronto. Mas na cesariana também, porque nós também podemos ter uma cesariana, por exemplo, eletiva, por alguma patologia da mãe, ou Sim, do sim. bebê, ou whatever, seja o que for. Há muito também de que a cesariana, ok, uma cicatriz abdominal, é uma cirurgia, sim, mas independentemente de ser, nós podemos tornar, e para aquela experiência para aquela mulher, independentemente de ter sido uma cesariana, pode ser, maravilhosa, Pode não ser é? Pode ser amorosa, sim, pode ser tudo, amorosa, pode nós ser há inteligente. algumas coisas que nós podemos fazer Sim, para que melhore, não é? E aquela mulher teve que ter uma cesariana e teve que ser assim por algum motivo e pode ser, bem, e se calhar esse pós-parto já vai ter, menos efeitos, que era aquilo que estavas a dizer. Ok, ela tem uma sutura, abdominal, por isso tem uma cicatriz que tem que ser trabalhada, tem que haver uma reabilitação, mas a parte emocional está diferente, não é? E isso vai ajudar na recuperação, sim. não é? Porque nós sabemos, e é verdade, o ato sexual, hum, é a hormona, a ocitocina, que é a hormona do amor, não é? Que vai trabalhar, mas para isso é preciso que haja aqui, não é? Que na amamentação, por isso ela está sempre presente, é preciso que haja aqui alguma envolvência. E se realmente o parto foi, Traumático ou não. traumático ou não é? Por isso não quer dizer que todas as cesarianas são traumáticas, não é Não, não isso, não sei, é, de todo. Pode até ser um parto vaginal, também pode ser, não é? pode ser um parto traumático e há muitos relatos disso mesmo. Sim, Se calhar até pronto. há Se mais calhar até há relatos. mais, e a violência obstétrica que pode Exatamente. ser, mas pronto, não Pronto, não é o mas tema, não é sim. o tema, sim, mas a verdade é que dependendo da experiência que a pessoa teve, isto vai levar E vai impactar. e vai impactar a pessoa ter mais cedo ou mais tarde apetite sexual, ou seja, a tal líbido. Mas depois também tens, toda a parte, ou seja, nós aqui estamos a falar da parte mais emocional, não é? O Uhum. impacto que isto tem e devemos entender isto e reconhecer essa parte. E depois, toda a parte física, portanto, ou seja, quando tu começas a ver estas mudanças no teu corpo, que podem começar com umas simples alterações na tua coloração, porque quando tu estás grávida, a coloração vaginal Sim, altera. altera, sim. Quando tu estás, e não te esqueças que a partir de um certo momento tu deixaste de conseguir ver, a menos que sejas uma curiosa e que vais ver-te com um espelho, Sim. que eu aconselho muito que façam isto a Sim, gravidez é preciso toda. conhecer o corpo, É claro. preciso conhecer o corpo e Todas as atenção, mudanças e estar, e olha, muito desperta para importante, isso tudo, sim. ensinares ao teu sistema nervoso exatamente o que é um pavimento pélvico, o que é um períneo, e Trabalhar. tocares e trabalhares toda esta questão da imagem e da visualização, da parte tátil, tudo isto é muito importante e são coisas que são trabalhadas em consulta. Quando me perguntavas há bocado sobre a preparação, sobre Sim, o sim, sim. impacto não, o trabalho da fisioterapia na gravidez, esta é uma das partes extremamente importantes. Ahm, Portanto, quando estamos a falar da parte da sexualidade, é super importante, nós percebermos esta parte emocional e psicológica, que é para fazer ponto para a parte física.
Sim, porque na verdade a seguir nós vamos trabalhar toda a parte física nesta mulher, portanto, nós temos que trabalhar a parte, da vulva, não é? Temos que trabalhar a parte dos lábios, a parte do clitóris, tu tens montes de raízes nervosas, a zona do clitóris tem montes de raízes nervosas, portanto, quando existem cortes, quando existem lacerações, tudo isto vai impactar, a possibilidade da mulher atingir um orgasmo mais rápido ou mais facilmente ou não. Portanto, este trabalho é feito na fisioterapia pélvica. E depois também todos estes estigmas que existem, não é? Ou seja, o achar que a primeira vez que vai ser extremamente dolorosa, ou então toda esta parte da musculatura, ou acharem que, ok, eu tive um parto vaginal, eu estou diferente, eu estou mais larga, eu estou mais laxa. sim. Todos estes conceitos, todos estes receios, estes medos, estas dualidades atormentam a cabeça da mulher, e quando ela vai à fisioterapia pélvica, tudo isto é desconstruído. É desconstruído, e não só. A mulher pelo menos daquilo que é o meu trabalho, não é? Ou seja, aquilo que eu tento fazer com a mulher é trazê-la para este corpo dela, não é? Trazê-la para esta parte íntima e fazê-la ter consciência e noção de como é que o corpo está. E ela tomar essa noção não só a nível visual, mas também a nível tátil, e também depois com as estimulações que são feitas, com o trabalho mais vaginal, seja na parte da musculatura, seja na parte das raízes nervosas, seja na parte sensitiva. E isto, não é, é uma das partes trabalhadas, porque depois também é preciso as pessoas entenderem que a forma como elas se sentem com elas mesmas, a forma como elas se sentem acolhidas pelos parceiros, a forma como o próprio parceiro toma, ou seja, noção do que é que ela necessita, não é? Porque a parte da relação sexual, eu acho que às vezes é muito vista como uma performance, não é? Quase como se isto fosse um exercício físico que vamos fazer, mas na verdade nós mulheres, nós somos muito mais sensitivas e muito mais, emocionais, e damos atenção a certos pormenores que o homem se calhar não dá, não é? Sim. Por exemplo, se calhar para nós o ambiente em que estamos vai ter impacto no nosso relaxamento, e aí também embalas muito melhor numa relação, na parte da sexualidade, e se calhar para o homem, sei lá, ou estar a luz ligada ou apagada, ou se calhar é indiferente, Se calhar é um bocadinho diferente. se calhar é um bocadinho indiferente. Ou então, por Ou se exemplo, calhar não, mas ou depois se calhar depende não, da isto depende pessoa, sim. de cada homem, mas para a mulher provavelmente isto vai impactar. Será impactante, ou seja, o facto dela ter conseguido tomar um banho, ou o facto dela ter conseguido hidratar o corpo dela, o facto de lhe darem este espaço para ela ter esta parte feminina dela, que é tão importante quando uma mulher está em pós-parto. Estes momentos às vezes são muito escassos, às vezes são feitos a correr, e isto faz parte, tu conseguires sentir-te mulher, conseguires te sentir feminina. E por isso é que é tão essencial, hum, ter tempo para ela, não é? Fazer, esta preparação, e depois no pós-parto também saber que é preciso este timing, mas, voltando aqui à nossa, não é, e à consulta, porque é que é essencial fazer um check-up, fisioterapia pélvica e no pós-parto, porque é que é tão importante e porque é que cada vez mais nós recomendamos, às mulheres, quais são os pontos Chave. chave? É assim, na verdade eu aconselho todas as mulheres em qualquer altura da vida dela, da fase em que ela estiver, a fazer um check-up, não é? Porque repara, nós fazemos check-up, todos os anos, de análises clínicas, de várias consultas, E todos os esquecemos anos. da Mas a parte pélvica fica um bocadinho de lado, e normalmente quando vão fazer consulta não é um check-up, mas já é porque existe um sintoma, ou vários, não é? Portanto, eu aconselho toda a gente em diferentes fases e fazer, ou seja, fazer um agendamento e fazer uma consulta para avaliar. Na situação de uma mulher em pós-parto, ela deve fazer um check-up, que não vai ser um check-up, vai ser mesmo uma consulta, vai ser uma consulta em que ela vai perceber muito sobre. já deve ser uma continuidade Já deve ser daquilo que uma ela começou. continuidade, mas muitas vezes não é, e está tudo bem, não há problema nenhum. Simplesmente deve-se tomar consciência que isto é essencial, não só porque nós temos que olhar para a nossa saúde a longo prazo, não é? Portanto, nós estamos todos a envelhecer, e tu quando tu vives um pós-parto, tu tens que pensar que a tua vida vai continuar. Portanto, tu tens que aquilo que tu fazes hoje vai ter resultado daqui a 10, 20 anos. Sim. E se tudo correr bem, tu daqui a 10, 20 anos ainda estás cá. Portanto, convém que tu estejas bem, que tu te sintas bem no teu corpo e contigo mesma, que não tenhas,
que não tenhas impacto na tua vida passado 20 anos daquilo que foi um parto há uns anos atrás. E atenção, eu tenho montes de consultas e tu sabes isso, tenho montes de consultas de senhoras com 50, 60 anos que experienciam, ou seja, certas situações que vêm da altura do pós-parto. Sim, que não foram Portanto, que não trabalhadas, foram porque não era trabalhadas tão comum, exatamente. haver este tipo Só de que quando tu consultas e vais preocupação. pois, mas quando tu intervens nesta fase já tão tardiamente, É mais difícil. é mais difícil, tu tens que fazer muito mais consultas e tens um trabalho totalmente diferente para fazer do que se tu, conseguires fazer estas recuperações no momento em que o teu corpo está aberto a isso mesmo, porque na verdade o teu corpo tu tens margem de manobra, muito mais margem de manobra quando tu estás no teu pós-parto para resolver certas É mais situações, fácil. é mais fácil. Portanto, quando falamos deste impacto, ou seja, nós estamos a falar da fisioterapia, ela vai trabalhar toda a parte, genital, toda a parte perineal, vai trabalhar toda a parte da musculatura da vagina, que é extremamente importante, seja para relaxamento, seja para tonificação, porque nós temos aqui os 2 casos, é importante perceber que existe uma diferença, nem toda a gente tem que trabalhar força, há pessoas que têm que trabalhar o relaxamento, que é tão importante quanto a força. Vamos trabalhar toda a parte sensitiva, vamos trabalhar toda a parte abdominal também, toda a parte respiratória, até porque esta pessoa provavelmente vai querer reatar ou vai querer começar a fazer exercício físico e deve fazê-lo, mas convém perceber quais é que são estas alterações no corpo e como é que pode trabalhar e trabalhar também a parte respiratória para conseguir ter resultados benéficos, não é? E não vir a ter lesões depois no futuro. Sim, Porque há aqui uma mudança, não é? Nós quando falamos em pavimento pélvico é muito importante nós percebemos que se diz pavimento. Se é pavimento é um chão, se é um chão, significa que é toda a musculatura que dá suporte a tudo aquilo que é os teus órgãos. sim. É extremamente importante. Isto é uma porta aberta quando não é trabalhada, é uma porta aberta para o lápis genital, que se calhar é das coisas mais preocupantes que pode acontecer a uma mulher a longo prazo. Sim, e que E que tem há que ser muitos trabalhado. e que tem que ser trabalhado, ou seja, um prolapso é quando há uma descida de um órgão, é quando o pavimento pélvico, ou seja, este chão, deixa de estar apto e está laxo e permite a passagem de um órgão para o canal vaginal. Portanto, quando falamos em trabalhar toda a parte do pavimento pélvico, ultrapassa todas as questões de se temos força, se a vagina está igual àquilo que era antes, ou incontinência urinária. Isto é se calhar até um bocadinho mais complexo do que aquilo que as pessoas às vezes imaginam, mas se calhar é preciso haver essa informação e é preciso passar essa noção para que as mulheres consigam se acautelar, porque isto é a saúde delas. Sim, é muito importante fazer, e eu acho que as pessoas, depois deste episódio vão perceber isto, que efetivamente é muito importante a fisioterapia pélvica, no pré, no pós-parto e depois na menopausa e todas as áreas e a vida da mulher. Mas em Portugal, ainda se fala muito pouco, e principalmente então da sexualidade, não é, feminina no pós-parto. E como é que tu achas que nós podemos mudar isto? Assim Olha, para terminarmos. para terminar, eu acho que as coisas já estão a ficar melhores e há cada vez mais informação, mas mesmo assim eu acho que é muito importante e é super necessário nós levarmos esta informação não só para as escolas, mas falar cada vez mais, porque existe realmente uma falta de conhecimento sobre a parte, vaginal. E olha, atenção, que eu acho que eu não quero estar a dizer uma asneira ou um erro, mas eu acho que só relativamente há pouco tempo, ou seja, há uns anos atrás, portanto, há poucos anos, é que se começou a desenhar e a perceber toda a parte anatómica e toda a parte nervosa do órgão feminino no âmbito do orgasmo. Sim. Portanto, é uma coisa relativamente recente falar de clitóris, falar de toda a parte sensitiva, toda a parte nervosa. E para mim é sempre muito curioso perceber que o único ser que habita no mundo que tem um órgão que só serve para uma coisa, que só serve para ter prazer, é a mulher e é o clitóris. Portanto, nós temos órgãos que dão para muita coisa e nós temos um que só existe para nos dar prazer. E há muitas mulheres que não têm. Portanto, eu acho que isto é uma coisa que quem ouvir isto deve parar para pensar um bocadinho, não é? Porque, caramba, realmente nós temos um órgão que só serve para nos dar prazer e nem sempre eu tenho, ou quase nunca eu tenho.
É ou se preciso calhar eu aqui nem sequer trabalhar ou outras se calhar eu nem estruturas e outras ou se calhar eu nem tenho se e calhar eu nem sequer desmistificar aqui tenho muita coisa, não não é? tenho tanta consciência de como é que eu posso, ou seja, qual é que é o limite do prazer, não é? Qual é que é a noção que a pessoa tem sobre o seu corpo. E é muito importante não só a pessoa estar munida de informação, e informação é empoderamento, é por aí que a coisa começa, e informação fidedigna, porque neste momento há muita coisa que está disponível na internet, mas nem toda Não, tem que ser nas escolas, como tu estavas a tem que dizer, ser e é nas aí que nós temos que escolas, tem que ser começar. em cursos, tem que ser em palestras, tem que ser com livros, ou seja, as pessoas têm que se começar a instruir mais sobre toda Empoderar a mais parte. cedo sobre toda esta Sim, toda a parte da temática. literacia, da saúde da mulher, ou seja, de toda a parte vaginal, de toda a parte da vulva e do clitóris. Nós temos que ter noção do que é a saúde da mulher, nós mulheres por nós mesmas, e explorar a nossa parte da nossa sexualidade com nós mesmas e com parceiros, porque só aí é que tu consegues realmente, ter noção de como é que o teu corpo é e a que é que ele reage, o que é que funciona contigo, o que é que não funciona tão bem. E atenção que há uma coisa também muito importante, aquilo que é o teu prazer com 20 anos, não é a forma como tu o vês E com vai 30, mudando, nem com claro. 40, nem com 50. Isto muda muito dependendo também da Nós fase. mudamos, tudo Nós muda, não mudamos, é? tudo muda, mas isto também depende muito da fase e o ciclo de vida em que tu estás. Como é que tu te sentes contigo mesma, Conheces o teu como é que corpo, tu conheces o teu corpo? Portanto, eu diria que das coisas mais importantes e que realmente é uma coisa que deve-se fazer em Portugal, é apostar na formação e informação. Informação fidedigna, entrar nas escolas, dar cada vez mais noção às miúdas, hã, e isto é mesmo importante, até porque aqui isto vai bater na parte do ciclo menstrual, quando falas em informação, isto é super importante, existe muita falta de noção do que é um ciclo menstrual e o que é a menstruação, e é claro que é super importante falar de sexualidade, vai. em que quando falas de sexualidade, sexualidade não é sexo, Sim, é tudo. sexualidade é tudo, Falamos de tudo. falamos de tudo. Então, olha, quero-te agradecer. Obrigada por teres vindo e por ter ajudado aqui a desmistificar e percebermos que a sexualidade no pós-parto é uma realidade que nós temos que trabalhar e que a consulta de fisioterapia pélvica efetivamente é importante. E por isso espero que consigamos alertar a quem nos está a ouvir lá em casa e às nossas famílias. E espero que tenham gostado. Obrigada, Joana, pela tua Obrigada, presença. obrigada. E não se esqueçam de assistir a todos os episódios da segunda temporada dos Pequenos Grandes Conselhos, que está disponível nas plataformas da Spotify e YouTube da Mostela.